Olá, bom dia! Está tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo! Estamos começando o nosso Estúdio Câmara desta terça-feira, desta quarta, né, gente? Quarta-feira, estamos na metade da semana, 13 de agosto, e hoje a gente vai conversar sobre um tema, gente, que toca a vida de muita gente, né? Nós vamos falar das novas formações e dinâmicas familiares. Famílias compostas por mães solo, por escolha, casais homoafetivos criando filhos, avós que assumem a criação dos netos, famílias multiparentais. A realidade mudou e o conceito de família também. E nós queremos ouvir você para saber aí como é que está na sua casa, como é a sua família, quais os desafios que vocês enfrentam. Mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp que já está na sua tela, porque hoje nós vamos receber, já estamos recebendo, né? Estão conosco aqui já uma psicóloga e também um advogado que vão nos ajudar a entender, né, como é que funciona essa nova formação de família, tá bom? Então participe com a gente, 19978293776. Nós gostaríamos de saber a sua opinião, a sua dúvida ou então a sua experiência. Compartilhe conosco. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente já atualiza algumas informações. Vamos lá, vamos dar uma notícia da Câmara de Campinas. Olha só, a comissão analisa projetos sobre preços de combustíveis. É a Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas que vai realizar hoje, às 3 da tarde, a 11ª reunião ordinária do ano para avaliar pareceres de 15 projetos. Entre eles está o que propõe mais clareza na exibição dos preços dos combustíveis nos postos da cidade. A proposta do vereador Benê Lima proíbe que valores promocionais sejam destacados como informação principal nas placas. Caso sejam exibidos, deverão aparecer de forma secundária, com tamanho reduzido e acompanhados aí das condições de aplicação. O parecer favorável é de autoria do vereador Felipe Marquesi. A reunião é aberta ao público e será no plenário da Câmara. Você pode participar também ao vivo pelo canal da TV Câmara Campinas no YouTube. E ainda falando de legislativo, a Câmara vota programa para tratar distúrbios de sono, também hoje, a partir das 6 da tarde, na reunião ordinária de número 45. O projeto é aquele que cria o programa de atendimento a pessoas com distúrbios respiratórios do sono. A iniciativa prevê ações educativas sobre a importância do sono para a saúde, capacitação de profissionais, criação de centros de referência e integração do tratamento às políticas do Sistema Único de Saúde. O objetivo é ampliar os acessos, da população a diagnósticos e tratamentos, prevenindo complicações como depressão e ansiedade. A votação será hoje na 45ª reunião ordinária, que acontece no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, também pelo canal da TV Câmara Campinas no YouTube, e você pode participar. Você chega lá na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, no bairro Ponte Preta, lá está o plenário da Câmara, e a sua presença é muito importante. E agora vamos à previsão do tempo para hoje, quarta-feira, aqui em Campinas. Olha, a mínima foi de 9 graus, mas hoje amanheceu um pouco menos frio que ontem, né? Que bom, ufa! E a máxima hoje, 26 graus, parece que vai esquentar um pouquinho. Céu azul de brigadeiro, quarta-feira linda, sem previsão de chuva, mas a gente continua aí com o ar muito seco, né? Então é importante, pegue a sua garrafinha e vá se hidratando no decorrer do dia, combinado? Então vamos ao nosso tema central, vamos à apresentação dos nossos convidados. Quando a gente fala em família, por muito tempo, a imagem mas era assim de pai, mães e filhos, mas nos últimos tempos, nos últimos anos, esse retrato mudou muito. Então hoje no Brasil nós temos cada vez mais diversidades nos arranjos familiares e isso também exige que a sociedade e também o direito se adaptem. Segundo os dados do IBGE, já temos mais de 11 milhões de famílias chefiadas por mulheres sem cônjuge,
milhões de crianças sendo criadas por avós e um número crescente de registros de multiparentalidade, quando uma criança tem mais de um pai ou mãe reconhecidos oficialmente. E é sobre esses desafios e conquistas que vamos conversar hoje. Então, quero dar as boas-vindas, né, para a nossa psicóloga, Marina Pacheco. Ela já está com a gente ao vivo aqui no estúdio, ela vai nos ajudar a entender os impactos emocionais e sociais desses novos formatos familiares. Seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante que envolve a todos nós, né? Muito bem, é um tema muito importante que envolve a todos nós e por isso a gente precisa de uma visão jurídica, né? Com a gente pelo Zoom, o advogado José Armando de Farias, especialista em direito da família, para explicar para a gente como é que a legislação brasileira lida com essas mudanças. Muito bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, a senhorita Rúbia e também para a psicóloga Marina. Um tema foi importante, né, atualmente, com muita mudança nesses 40 anos, nas 4 décadas, houve muitas mudanças e é um tema muito complexo, causa muitos conflitos ainda até hoje. Muito bem, doutor. Gente, é assim, ó. Vamos começar entendendo um pouco mais desse cenário. Em 2025, o conceito de família vai muito além do modelo tradicional. O cenário atual é marcado por uma diversidade cada vez mais visível e reconhecida. Famílias homoafetivas, monoparentais, pluriparentais e outras formações que refletem as diferentes formas de afeto, cuidado e convivência. A presença da família homoafetiva, por exemplo, já ocupa um espaço de maior representatividade, trazendo para o centro do debate questões de direitos, reconhecimento social e proteção jurídica. Essas transformações, elas caminham lado a lado com avanços na legislação e também mudanças na mentalidade social que buscam garantir igualdade e respeito a todas as configurações familiares. É um retrato vivo de como a sociedade se adapta, né, para acolher aí a pluralidade das relações humanas. A gente começa falando com a Marina, quais são os principais desafios emocionais enfrentados por mães solo, né, que optam por escolher aí criar um filho sozinha, por exemplo? Olha, os desafios, eles sempre envolvem as crianças quando falta uma estabilidade, uma segurança. Normalmente essas crianças, elas desenvolvem um apego profundo com essa figura cuidadora, no caso a mãe. O que é muito importante é que essa mãe tenha uma rede de apoio, então entra uma avó, um avô, um tio, uma tia, e isso minimiza muito o impacto psicológico para essas crianças, né, que acabam, vivendo com, existe uma falta muitas vezes dessa figura do pai, mas a criança acaba se adaptando também a isso, principalmente quando ela tem uma rede estendida de apoio. Muito bem. É interessante a gente perceber como essa escolha, que antes era vista como preconceito, hoje ela já representa autonomia e um planejamento consciente de vida, mas claro, também vem com responsabilidades dobradas, né? Agora eu pergunto para o doutor José, juridicamente, quais os direitos e garantias da mãe solo por escolha no Brasil, doutor? A nossa legislação, ela já está preparada para esse cenário? Sim, na questão das mães solo, sim. Primeiro porque o Brasil ele é formado basicamente, principalmente nas camadas mais populares, mesmo que o pai registre, sempre existe um abandono em determinado momento, uma fuga de casa, e essa mãe sempre fica só. Né? Mesmo, e na maioria das vezes, hoje você tem mutirões, principalmente da Defensoria Pública, convênios com escola pública, para tentar colocar o nome do pai na certidão de nascimento, que é um direito, e que muitas vezes a mãe, por essa mágoa do abandono, esse trauma do abandono, não consegue nem procurar justiça. Então, é isso, mas para as mães que fazem escolhas, isso não é mais um problema.
Muito bem, hoje nós estamos aqui falando de famílias, né, as famílias. Você está preparada para esse cenário diferente e já está adaptado? Nós falamos de mãe solo, a gente vai dar uma pincelada aqui em vários pontos. Falamos da mãe solo. Agora, Marina, vamos falar dos avós, né, porque, tem avós que assumem a criação dos netos e também tem impactos psicológicos para essa criança, né, que é criada pelo avô ou pela avó, enfim, pelos avós. Ontem nós falamos aqui no programa sobre o caso do filho da Marília Mendonça, né, o Léo, que está sendo criado pela avó e tem todo aquele trâmite, enfim. E aí eu gostaria que você trouxesse para a gente a sua visão psicológica sobre a criança que precisa ser criada pela avó, pelos avós, né. Muitas vezes os avós assumem esse papel por amor, mas também por necessidade, e isso exige muito emocionalmente, principalmente quando eles já estão numa idade mais avançada, não é? É, esses avós normalmente eles se sentem muito sobrecarregados, há um impacto emocional, né, uma grande exigência com muitas vezes pessoas que já estão, num outro tipo de energia, né, de Uhum. vitalidade. Então isso exige muito dos avós, mas a gente também vê depoimentos, e eu tenho visto, né, no consultório, pessoas que foram criadas pelos avós, e aquilo que elas trazem é assim: "Bom, ficou uma falta", né, nesse caso que eu estou trazendo, houve um abandono pela questão do vício, enfim, muitas vezes isso acaba acontecendo. Uma mãe que não consegue cuidar, né, do seu filho e acaba entregando para a avó, porque não tem condição. Então, fica essa falta, mas a gente ouve muito, e eu tenho também ouvido outros colegas trazendo outras situações, pessoas ao meu redor dizendo: "Bom, mas os meus avós fizeram tanto por mim, né, se não fosse por eles", eu me lembro das madrugadas, eu estudando e hoje estou aqui, né, com uma profissão, porque os meus avós fizeram isso por mim. Talvez se eu tivesse com os meus pais, eu não teria hoje, estaria no lugar onde eu estou. Então, o que a gente vê muito, que é um problema para a criança, é quando acaba acontecendo uma depreciação desses pais pelos avós. Então, a gente vê, Uhum. nos casos onde os pais, ou por uma dependência química, ou porque por uma doença mental, não puderam cuidar dos seus filhos, ou por uma negligência, e os avós acabam falando na frente da criança: "Mas o seu pai é ruim, mas a sua mãe te abandonou". A criança ela vai ficando com uma sensação de que ela é ruim também, mas se meu pai é ruim, eu também tenho isso em mim. Então isso cria para a criança um problema emocional, isso cria para ela uma sensação de ter menos valor, uma dificuldade na questão da autoimagem, da autoestima. Então, por pior que seja o pai e a mãe, né, por pior no sentido de não puderam cuidar, né, e às vezes até é difícil a gente falar, acaba sendo um gesto de amor, porque aquela pessoa sente que ela não pode cuidar, mas ela entregou para alguém que pudesse cuidar, Uhum. né. Não denegrir a imagem, por pior que seja, é o pai e a mãe, e a criança precisa manter isso vivo e bom dentro dela, né, Hum. porque a gente vê demais isso. As conversas das crianças, acho que as crianças não estão ouvindo, mas elas estão ouvindo. A alienação parental, mesmo que de forma velada, ela tem aí um grande prejuízo para as crianças, né, doutor? E nesse caso da criação, pelos avós, a lei garante aos avós algum tipo de amparo legal, seja pensão, guarda, herança, e a sua avaliação também sobre esse ponto que a Marina trouxe para a gente, que é a questão da alienação parental. Sim, a gente tem um conceito chamado de família multigeracional ou família extensa ou alargada, que são pessoas que vivem em uma única casa e Tá baixo, para né? se ajudar mutuamente, construir laços de carinho, de proteção. Então, a base hoje em dia, da jurisprudência, que basicamente a gente não tem uma lei que determine o que é esse tipo de uma família extensiva,
Você tem a jurisprudência, que é o que é a jurisprudência? Para o leigo, são várias decisões dos tribunais repetidas, gera uma jurisprudência, uma forma de pensar do judiciário, e com isso gera um direito. Em alguns casos, uma súmula vinculante que vincula todos os julgamentos, quando é do STJ ou do STF. Então, para facilitar que os juízes abaixo de primeiro grau nas cidades, né, e nos estados consigam julgar de forma mais homogênea, para evitar conflitos de interesse e julgamentos distorcidos. O que acontece? Teve uma saiu agora, há pouco tempo, um julgamento de avós que cuidaram dos netos, de um neto específico, e que a mãe tinha falecido. E o que aconteceu? Esse neto trabalhando, cuidando dos avós, a idade mais velha, falece. E o que aconteceu? Os avós não tinham condições de subsistência. A justiça entendeu que, em virtude da necessidade dessa família estendida, que tinha um papel de proteção, carinho e afeto, estender um benefício que não está na lei, no direito previdenciário, deu entrada no INSS, foi negado, e a Justiça entendeu que, no caso concreto, existia uma dependência financeira dos avós para ganhar pensão. Olha só, né? Interessante esse caso e traz um exemplo, então, da justiça que dá aí um apoio e um resguardo, né? No caso, dos avós que têm por necessidade aí a criação dos netos. Nós falamos aqui de mãe solo, falamos de netos criados por avós, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão das famílias modernas, né, as novas formações e também as novas dinâmicas. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo com os mesmos direitos da união heterossexual. Isso inclui o direito de formar uma família com filhos, seja por reprodução assistida ou adoção. Agora eu pergunto para a Marina da questão psicológica. Quais são as principais necessidades emocionais dessas crianças que elas crescem nesses lares, né? Elas são adotadas e crescem nesses lares. Porque a ciência já é claro, o desenvolvimento das crianças criadas por casais homoafetivos é saudável, sim, tanto quanto de qualquer outra criança, desde que exista afeto, estabilidade e cuidado. Sim, esse é um tema para mim, que eu gosto muito de falar, de estudar. É um tema muito novo e já, tenho tido contato com algumas crianças, né, de famílias homoafetivas, e o que as pesquisas trazem, né, junto com o que a gente vê na clínica, o que impacta é o estigma social, é o preconceito, é o bullying, e não a escolha, né, o fato de ser 2 pais ou 2 mães. O que mais impacta a criança é essa convivência com os amigos, na escola, na sociedade. Então, situações que a criança passa, onde coisas assim simples, quando pode ser que uma professora, alguém diga assim: "Nossa, mas a sua família é diferente, né?". Então, quando a criança ouve isso, ela já ouve como algo que é depreciativo, ela se sente constrangida, ela se sente envergonhada. Ou a gente vê também o que impacta muito uma criança é quando não existe um apoio da família estendida. Então, os avós rejeitam essa criança, os tios. Então, ela passa muitas vezes a não querer encontrar. As crianças sentem muita dificuldade nas datas comemorativas, as escolas ainda estão muito pouco preparadas para isso. Então, é dia das mães, é dia dos pais. Então, a escola ainda não tem essa sensibilidade de trazer
Olha, não é o Dia das Mães, é o dia de quem você O ama, dia da né, é o dia da família, família. né? É, o dia da família. Isso mesmo. Exatamente. Então, as crianças vivem muito mais a dificuldade nessa convivência né, dentro da sociedade do que pelo fato de ter 2 mães ou 2 pais. Importante, né, essa nossa discussão e essa sua fala, porque o dia da família seria bem necessário e urgente, eu acredito que nas escolas. Agora, doutor José, os avanços jurídicos aí do nosso Brasil, né, que já conquistou para garantir os direitos dos filhos de casais homoafetivos, o senhor pode explicar para a gente, por exemplo, registro de nascimento, adoção, guarda compartilhada, né, como que a legislação, o que o Brasil tem de preparo para essa nova forma, né, de família? Sim, então, quando você vai falar sobre criança e adolescente, você tem basicamente uma legislação que a gente fala que ela é muito avançada, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma das mais avançadas do mundo. E qualquer legislação que tenha conflitos com essa vai sempre prevalecer o melhor interesse da criança. Então, vamos primeiro entender. O judiciário, de forma para ser justo, ele, quando é caso de criança e adolescente, o juiz sempre tem, em todos os casos, assistentes técnicos, que são psicólogos e assistentes sociais, pode ter outros profissionais que sejam necessários, se o juiz e o Ministério Público entender que são relevantes para provar o que é o melhor para essa criança. Então, primeira coisa é entender o que é melhor para a criança. Então, primeiro ponto. O, a legislação, principalmente nas uniões homoafetivas, isso não é de muito tempo. Então, a gente tem uma lei no Código Civil que definia união estável como homem e mulher. A partir de março de 2001, o Rio Grande do Sul dá uma decisão histórica dizendo que existe direitos para o inventário de uma mãe que estava tirando o companheiro da casa, né? E deixando esse companheiro construiu, porque você não tinha uma legislação, e todas as decisões eram contrárias, principalmente para o preconceito, começo da década do ano 2000, a gente já tem 26, 4 anos dessa decisão, então, essa decisão foi a primeira decisão que faz com que o Supremo, em 2011, né, o Ministério do Procurador-Geral da República entra com uma ação de inconstitucionalidade para que nessa parte seja retirado. Por quê? Porque a Constituição brasileira expressamente diz que você não pode ser injustiçado ou penalizado por sexo, raça ou cor, que é o princípio da igualdade, da liberdade. Então, todos são iguais perante a lei. Uma outra questão é que a Constituição ela preza pelo Estado cuidar da família como um núcleo básico da sociedade. Então, esses dois e mais um princípio que é fundamental nessa decisão é o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí a gente está falando não em direitos, mas em dignidade. Está em outro patamar. Então, quando alguma lei se com esse, o Supremo, que é o guardião da Constituição, vai decidir. E a partir dessa decisão, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, determina que o casamento no Brasil entre uniões homoafetivas possa ser feito em cartório. O judiciário, por uma lacuna legal, precisa decidir o caso concreto. Então, não existe uma lei, mas existe uma jurisprudência que construiu isso. Na adoção, você já tem nos tribunais perceberam que o filho que não tem pai nem é adotado por uma família, ele sai da esfera do abandono.
E o judiciário tem entendido que, ou principalmente um homem só, não precisa nem ser dois, um já pode adotar solamente, mesmo sendo homossexual. Então, por quê? Porque é o melhor interesse da criança. Uma outra questão importante é um caso que também foi divisor de águas, caso do falecimento da Cássia Eller, uma cantora muito famosa, e da sua companheira, que cuidava da criança desde criança, desde quando ela nasce, e ele tinha por ela uma mãe, eram duas mães. Foi a primeira decisão histórica que deu uma liminar, que o avô queria a guarda, e a justiça entendeu que minimamente ela teria o direito de ficar até terminar o processo. E hoje, o nome do filho da Cassaela é Francisco, e hoje é um dos maiores compositores e cantores que a gente tem, chama Chico Chico. Quem teve a oportunidade, assista. Então, olha só, esse Zé, mesmo perdendo a mãe muito jovem, essa mãe, essa outra mãe, deu uma estrutura, hoje é um dos melhores compositores, ganhando prêmio, participando de festivais, participando de programas de televisão. Um dos melhores músicos da nossa época. Ele não é muito comercial, não passa muito nas rádios, mas é uma pessoa muito importante na história da música popular brasileira. Muito bem, olha só, interessante, né, Marina, essa colocação do doutor, porque são desafios e a justiça entendendo, né, trazendo aí, leis, regras, para que a pessoa, o ser humano, possa ter o respeito garantido. É, isso é uma grande conquista. E dentro do campo da psicologia, quando a gente vai olhando, né, essas situações, por exemplo, essa situação do começo que a gente falou dos filhos das mães solos, Uhum. ou né, essa criança, né, o filho da Cássia Eller, a gente vai sempre preciso lembrar assim que há o filho da Marília Mendonça, que há para a criança um trabalho de um luto. Acho que é Uhum. importante a gente lembrar. A criança ela tem um tempo, né, fica aquele buraco daquela falta, né, daquela pessoa amada que se foi. E na medida do tempo, né, e desse trabalho emocional que vai acontecendo, às vezes essa criança precisa desse respaldo psicológico, de um acompanhamento, mas vão entrando pessoas que vão fazendo uma função, sempre a gente lembrar de uma função materna e paterna, isso não quer dizer um homem e uma mulher. Uhum. Então, o que é importante que alguém faça a função materna, pode ser um homem que vai fazer isso, do acolhimento, do colo, da linguagem dos afetos para essa criança, e fazer a função paterna, que é a função dos limites, de mostrar para a criança o que pode, o que não pode. Então, nos casos das mães sozinhas, que criam sozinhas, às vezes entra até um avô, um tio que faz essa função paterna para a criança, e isso traz um desenvolvimento emocional saudável. É importantíssimo, né, quando a gente fala de multiparentalidade, eu pergunto para você, Marina, como é que a gente faz para equilibrar? A gente está falando do acolhimento, do cuidado, né, estamos falando trazendo a questão jurídica também, que tem uma visão bem acolhedora. Agora, como é que a gente equilibra o vínculo afetivo e a identidade dessa criança? Porque quando ela não tem mais o pai ou a mãe, reconhecidos, né, então, a criança ela vai morar com uma outra família. Ok, nós temos o acolhimento, nós temos, 2 pessoas ou uma pessoa que vai garantir para essa criança tudo que ela precisa, o amor, o carinho. Mas e a identidade dessa criança que está em desenvolvimento, né, como que a psicologia, pede que seja realizado esse trabalho para que essa criança ela não tenha uma confusão e tenha aí a sua identidade garantida.
Você fala da identidade quando ela está, por exemplo, dentro de uma família homoafetiva? Exatamente, para ela entender, isso tem que ser trabalhado de que forma? Olha, na verdade, a identidade dela, ela vai sendo construída nessas relações. Então, quem ela é, né, como é que ela se vê, tudo isso vai sendo, a gente vai construindo, todos nós, nos vínculos. Então, a Uhum. maneira como os nossos pais foram dizendo para nós: olha, você é assim, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, você é muito bom em matemática. A gente vai construindo, né, até a imagem que a gente vai tendo no nosso corpo, se é um corpo bonito, se não é um corpo bonito, tudo isso a gente vai construindo nessas relações. Os desafios dessas crianças é que muitas vezes, quando elas escutam fora, né, que é esquisito, por exemplo, elas podem ouvir: "Nossa, mas você tem 2 pais? Sua família é esquisita". Ela começa a sentir que há um problema dentro, que há alguma coisa estranha, que há alguma coisa que não é boa. Então ela passa a trazer isso para ela, porque as crianças são muito egocêntricas, então elas vão entendendo que há um problema com ela, então eu que sou, né, há alguma coisa de errada comigo. Então isso compromete a visão. Só que o que a gente tem visto, por exemplo, nessas falando de novo das famílias homoafetivas, Uhum. é que são famílias que elas possibilitam muito um espaço de troca, de diálogo. Então isso minimiza muito os impactos, porque são famílias que, por elas já não serem tradicionais, elas permitem essa troca para a criança dizer: "Mas por que que falaram que a nossa família é estranha?". Então elas permitem que o adulto chegue e o adulto vá dando para elas um nome, vai dizendo assim: "Não, mas isso que ele falou não é verdade, nós somos uma família de verdade, não tem nada de estranho com a gente, a nossa família é completa". Então vai dando elemento para a criança, né, ela se proteger. Então essas crianças também, essas crianças das famílias estendidas ou até das famílias homoafetivas, elas têm um espaço de bastante troca, e elas vão podendo lidar muito com as adversidades. Elas são crianças, nas pesquisas vão trazendo, são crianças inclusive mais resilientes. Elas conseguem lidar mais com as dificuldades, porque elas têm muito apoio em casa para isso. Muito Então bem. isso melhora muito a identidade Uhum. e elas se tornam pessoas adultas mais independentes emocionalmente. Então você Interessante, vê que é, tem muitos benefícios que a gente exatamente. já consegue encontrar, A né. conversa, o diálogo, né, falar de uma forma aberta, uma forma que a criança ela tenha entendimento sobre a vida dela, né, sobre a família dela, e que quando ela for questionada, ela possa sim, falar sobre a situação sem que ela seja, pressionada, sem que ela sinta vergonha, sem que cause estranheza. Então por isso que eu perguntei para Aham. você a questão da identidade, porque a gente constrói a identidade dessa criança. E no caso dessas famílias homoafetivas que nós estamos falando hoje, eu também li sobre alguns artigos falando isso que você acabou de nos trazer. A relação dessas famílias com as crianças, elas são uma relação assim bem aberta, claro, na medida do possível, tudo tem a sua idade, o seu entendimento, mas é sempre muito conversado, muito explicado e tem muito carinho, muito afeto, e isso Uhum. influencia muito na criação da identidade dessa criança, e isso é muito importante. Agora, doutor, o STF já reconheceu a multiparentalidade, permitindo o registro com pais biológicos e socioafetivos, né? Na prática, isso muda na vida das famílias? Esse reconhecimento, o senhor considera um passo importante para adequar o direito à vida real, protegendo aí
todos os vínculos afetivos que são fundamentais para a criança. E eu gostaria de perguntar, doutor, se na sua experiência, essas novas famílias ainda encontram barreiras, o senhor pode trazer para a gente sobre preconceitos, principalmente em tribunais e cartórios, porque a gente sabe que a barreira fora dessa visão jurídica, a barreira existe, a sociedade ela tem se moldado, eu acredito que num futuro não tão distante as coisas vão ficar com um entendimento mais assertivo para essas famílias, né? Mas na questão de tribunais, cartórios, ainda existe uma barreira, ainda existe um preconceito? É um tema hoje muito importante, eu fiquei muito feliz por causa da pauta, é um tema complexo, muito profundo, que você não consegue abordar num vídeo de TikTok, nem em rede social, precisa desse tipo multidisciplinar de abordagem. A gente tem um desafio nas questões das relações que são, entre aspas, consideradas diferentes para a grande maioria da população, não só brasileira, mundial, que é o conservadorismo e os avanços, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, de um movimento político chamado extrema-direita. E se a gente não abordar esse tema, como você disse, a gente está numa casa legislativa onde pensa o pensamento e a democracia, a gente começa a entender isso. Com as redes sociais, esses grupos de extrema-direita perceberam que, para unir politicamente a pauta, eles perceberam que tinha grupos minoritários, principalmente mulheres, imigrantes e pessoas gays da comunidade LGBT, que eram, de certa forma, agregados preconceitos. E você tem um movimento internacional contra a retirada de direito. Então, você tem na Rússia a união do governo russo junto à igreja ortodoxa, que é muito conservadora, e hoje o casamento, a união, ou fazer propaganda na cadeia na Rússia, não só nisso, mas vários países no mundo têm penas de morte para quem que as pessoas saibam disso. E nos Estados Unidos aconteceu uma decisão agora, subiu o Supremo Corte dos Estados Unidos a proibição do casamento homoafetivo. Vai ser julgado isso. E o Brasil costuma copiar muito o que vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência internacional, econômica e cultural. E só para você entender, esse movimento de direitos das comunidades LGBT começa em 1979. Tinha uma boate gay em Nova York, onde a polícia tinha várias batidas e batia as pessoas. Existe uma revolta, e a partir de 1970 teve uma revolta, eles ocuparam isso. E teve a chamada revolta, e aí surge em 1970 a primeira parada do LGBT, do movimento gay nos Estados Unidos. E aí isso começa a difundir para o mundo. Então, agora, depois de mais de 50 anos, esse tema é voltar em 2015. O que aconteceu? Essas pressões, e nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, as legislações são estaduais, você tem até pena de morte. Então, esses movimentos forçaram a que tivesse. E a Suprema Corte, em 2015, falou que é obrigatório, a nível nacional, ter o casamento. Subiu um recurso agora e a gente tem um problema quando a gente não tem uma legislação, que é os desafios, que é a mudança da jurisprudência. Então, o Trump foi candidato, colocou pessoas conservadoras, hoje ele tem a maior conservadora religiosa dos Estados Unidos. Então, a gente pode ter um retrocesso nos Estados Unidos, como parte da Europa, em países do mundo inteiro, que vai criminalizar novamente. Então, esse debate é o lugar que essa discussão, isso é no legislativo, mas em virtude de grupos, e aqui eu não estou falando de religião, de espiritualidade, em virtude de grupos políticos se juntando com movimentos religiosos que têm um grande poder de lobby dentro
das esferas legislativas que precisam dos votos, e a gente está falando não só de uma política pentecostal, mas a CNBB, a Igreja Católica, também tem parlamentares, que a gente fala que é a bancada da Bíblia, que eu, até hoje não tenho limitação disso. É um desafio moderno de como, a sair uma pesquisa agora, que a maioria da população, depois de um tempo, é contra o casamento gay. Então, assim, a maioria da população é contra. Mas não é porque ela é contra que não acontecem injustiças nos casos concretos. Então, é um desafio. Muito bem posicionado aqui. E é importante a gente trazer esse tipo de conversa, né, Marina, porque a gente precisa entender, a gente precisa aprender e, é tudo tão rápido, as coisas vão acontecendo na velocidade da luz, a gente tem as redes sociais que hoje bombardeiam com informações, mas informações muitas vezes muito rápidas e sem procedência. E hoje aqui a gente está falando com um advogado, a gente está falando de questões jurídicas, nós estamos falando com pessoas que realmente elas têm sim a propriedade, né, para tratar esse assunto com seriedade. Então, é importante que você esteja conosco, é importante que você participe com a gente. Daqui a pouquinho, 8h42, já já nós vamos atender você que está aí do outro lado. Tem alguma pergunta, tem algum depoimento, né? Algum detalhe que você queira falar com a gente aqui sobre essa questão, né, da nova formação de famílias. É 19978293776, o WhatsApp está na tela para você. Enquanto a produção vai me passando aqui se tem perguntas, eu já quero perguntar para a Marina, temos sim, muito... Tá bom então. Tá bom, valeu. Olha só, nós temos perguntas, mas eu tenho mais uma pergunta para a Marina e daqui a pouquinho a gente já inicia atendendo os nossos telespectadores. A gente agradece você que está participando, tá? Marina, em todos esses formatos familiares que nós falamos, qual que é a chave para um ambiente saudável e de pertencimento para os filhos? Antes da gente começar a atender os nossos telespectadores, qual, na sua visão psicológica, né? Qual que é essa chave para uma convivência saudável, pertencimento para os filhos, além do diálogo, né? Que aberto assim e bem assertivo e racional, como nós já colocamos. Eu acho que antes da gente falar da chave, é bom a gente também falar que a família, muitas vezes, o conceito de família, ele foi muito idealizado, né? A gente fica Uhum. com aquela imagem da Sagrada Família, Sim. José, Maria e Jesus, e há toda uma questão religiosa e um moralismo, né, de formas diferentes de ser família. E lembrar que a família é o lugar onde circulam os afetos intensos. Então é o lugar onde a gente briga, né, você briga de manhã, à noite você tem que encontrar as pessoas, Ser humanos que somos, né, você né? tem que depois encontrar no churrasco, né, você briga, né, com, sei lá, o cunhado, alguém, você tem que encontrar no final de semana. Então, e isso faz parte, né, na família existe o amor, é um lugar de suporte onde a gente tem, né, nas famílias funcionais, um suporte, mas também é um lugar onde acontece a raiva, é o lugar onde acontece a inveja. Inveja, gente, inveja acontece, e ela é um sentimento humano, né? É onde acontecem os rancores. Então, tudo isso faz parte da família. Só que na família a gente faz um ensaio, né, Uhum. para depois para a gente ir para a sociedade. Então é na família que essas coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo a lidar com os nossos semelhantes e depois a gente vai se relacionar numa empresa, a gente vai se relacionar na escola, nas crianças, vai se relacionar com outras pessoas. E na família é onde acontece também o perdão, né? A gente aprende a perdoar. E quando, tem, então, essa troca, as pessoas sabem perdoar, quando existe um cuidado, quando existe uma vontade de ver o outro crescer, quando existe uma estabilidade, né, pensando muito nas crianças,
um ambiente estável, a criança sabe o que vai acontecer, existem rotinas, ela tem figuras de apego que são seguras, ela sabe que pode contar com aquele responsável, ela sabe que pode contar com aquela outra pessoa. Então, tudo isso permite que essa criança, esse adolescente se desenvolva de uma maneira mais saudável. E que também tem as trocas de afeto, né? Ali, as trocas de afeto, o cuidado, a previsibilidade, a segurança, tudo isso a gente pode falar que são chaves para a gente poder ter uma boa família. Ô, doutor, estamos nós 3 na tela aqui. Ó, nossa produção tá chique demais, hein? Nossa, adorei essa imagem. Então, o senhor gostaria de pontuar, quando a gente fala de pontos chaves, né, para que a família, seja ela uma família, uma mãe solo, um pai solo, né, 2 mães, 2 pais, como que a gente na sua visão, eu sei que o senhor é advogado, nós estamos falando da visão do ponto de vista jurídico, mas também tem aí uma questão psicológica que o senhor havia me dito antes, né, de nós entrarmos no ar, da sua visão referente à convivência dessas famílias entre eles e também a preparação para a convivência em sociedade. Como você tem a família, esse núcleo, né, de proteção, de carinho, de afeto, que é uma base social, só que em virtude da mudança, do êxodo das novas tecnologias, das grandes cidades, onde o indivíduo perdeu aquele ambiente pequeno da natureza, dos amigos. Mesmo assim, é muito complexo, porque tem um filme muito importante, que é o filme do Mato Grosso, que mostra muito bem a história de preconceito e sofrimento que ele sofreu com o pai dele. Isso é bom, sim. A história dele é uma história de hoje com 80 e poucos anos, um dos maiores cantores da história da música brasileira, mas que sofreu muito. Quando você vai para a cidade, você começa a ter novas experiências, as famílias começam a ficar um pouco mais diferentes. E nós, quando a gente vai estudar um pouco, aí nem a psicologia, nem o direito que ensina, mas a antropologia, a gente tem um modelo patriarcal, sociedade patriarcal, tem 10 mil anos de história, de família, na caverna, das tribos. Então, quando a gente, em 40 anos, 50 anos, 60 anos, você tem uma mudança, as pessoas morando sozinhas, isso não era cabível há 100 anos, há 200 anos atrás. É uma mudança muito grande. Na antropologia, quando você tem mudanças muito grandes, você não consegue, porque a gente tem traços de DNA, inconsciente coletivo, o mundo fala sobre isso. Né? Alguns pensadores, a gente herda certos padrões, né? Mesmo pessoas não machistas começam a ter atitudes machistas, e a terapeuta fala sobre isso, ela vai ver que mesmo pessoas não, todo mundo tem mulheres com cabeça de homem. Não é que é, porque ela vem de uma sociedade, muitas vezes uma família normal, mas a gente traz outros elementos que a gente ainda não tem ciência para isso, mas a gente traz uma informação que é a questão da identidade, de não negar a identidade. Mesmo que eu não tenha pai, eu preciso ter referência, isso é muito importante. Na psicanálise, você vai abordar esse tema. Mas o que eu acho é uma solução que as grandes cidades aconteceu, que são famílias multiparentais, de que têm relações afetivas. Isso já está legalizado no Brasil. Que as soluções que a vida vai dar, pais, que a gente fala, o pai do coração, que é mãe do coração, que pode ser qualquer pessoa. E hoje a legislação já dá direitos de você ter direito à herança deste pai que é de outra família, que é um vizinho que tratou como afeto. Você consegue fazer isso aqui no cartório. Você pode ter 2 pais, o pai do coração, o pai pelos afetos, e o pai biológico, não precisa retirar. Então, mas para isso, você precisa ter a anuência, a ciência do pai biológico. Se esse se negar ou não saber, você entra na justiça e consegue fazer isso. Então, hoje, em virtude principalmente de herança, isso vai aparecer muito sobre isso. Uma outra questão importante, eu vi um caso sobre essa família, mas que eram irmãos que moravam juntos.
e que, de repente, um vai morar com a mulher num lugar e deixa a casa para esse outro ficar morando. A justiça já tem entendido que é bem de família, esse irmão que ficou na casa não pode ser penhorado, tudo bem? Porque tem um irmão lá como base única, mesmo não morando, pode ter uma família estendida, e a gente não está falando nem de sexo, a gente está falando de uma família mais estendida, onde gera certas proteções. Né? Então, e aí eu falo, é pelo afeto, é pelo carinho. E aí você, muitas vezes, é difícil fazer essa prova. Você precisa de um advogado especializado para que você, muitas vezes, tenha o direito, mas não consegue fazer a prova. E a prova vem, muitas vezes, com laudos psicológicos, com terapias, que ela vai reconstruir essa história, com assistente técnico, né? Aí você consegue ajudar a justiça com testemunhas, com histórias, né? Então, eu acho que a solução, o futuro, é famílias afetivas, por laços de amizade, por laços de carinho, de afeto. Muito bem, famílias afetivas, né, afeto, carinho, né, acredito que isso é o principal para a criação, né, a criação de uma criança, pra que um adulto possa quando essa criança possa se tornar adulto, ela possa repassar o que foi aprendido na infância, né, o afeto e o carinho. Muito bem, vamos então, responder aos nossos telespectadores, porque nós temos algumas perguntas, agora 8h53 minutinhos. Vamos lá então, produção, pode mandar para a gente, por gentileza? Quem é que está com a gente? Vamos ver, o pessoal está participando, com questionamentos, perguntas, depoimentos também. Deixa eu me ver. A Sara Souza do Taquaral. Sou casada com outra mulher e criamos um filho juntas. Como lidar com o preconceito velado que vem até de alguns familiares mais próximos? Essa questão do preconceito velado é bem delicada, né, Marina, por gentileza? Como é que faz para lidar com esse preconceito velado? Primeiro vamos explicar o que que é esse preconceito velado, né, que é algo que a pessoa faz, mas, não é assim tão explícito, é isso, doutor? Sim, e aí vamos ter uma questão. Preconceito pode gerar dor e sofrimento. Pode ter um preconceito que isso não me atinge, mas pode ser que eu tenha algum trauma, alguma coisa que vai aflorescer dor e sofrimento. E tem nível de sofrimento. Se esse sofrimento tiver um causador, você pode e deve procurar a justiça pedir indenização. E muitas vezes tratamento emocional, porque quem gera dor e sofrimento tem que indenizar o outro. Você não bateu no carro do outro, você tem que indenizar. E aí, pelos afetos, é o dano moral, o constrangimento, tem testemunhas, tem isso. Então, não estou falando que você tem que fazer isso, mas eu estou falando, olha, comece a olhar para essa dor e para esse sofrimento. A cura é sempre pela fala e pela terapia. Não existe cura de trauma na justiça, mas a justiça pode, em alguns casos de extrema, muitas vezes, extrema dor e sofrimento de depressão, deixar de trabalhar por um fato familiar ou profissional, a justiça está para isso, tudo bem? Para dar uma pensão, para dar uma indenização, para que a gente não deixe, não é para judicializar tudo, mas a gente tem que entender qual é o grau de dor, qual é o grau de sofrimento, e aí é muito pessoal. Muito bem, olha só, né, essa questão É, de preconceito velado, eu gostaria que você pontuasse também. muito boa a fala do doutor, porque as pessoas muitas vezes vão para a justiça na busca, às vezes, de serem ressarcidas emocionalmente. Mas falando da Sara, Sara, olha, eu lamento muito, é uma situação muito difícil essa, e não é só você que vive isso. Esse preconceito velado, ele pode acontecer, por exemplo, em situações, que vocês possam ser excluídas de um encontro familiar, ou você chega numa rodinha, você percebe que as pessoas estão falando, né, de você ou
Vocês têm filhos? Sim, um filho. Um Uhum. filho ou do filho. Então, eu acho que isso que a gente falou, né, agora há pouco tempo atrás, sobre esse espaço entre vocês de poderem conversar sobre isso. Você, a sua esposa, o seu filho, o que que aconteceu? Mãe, a fulana falou que é estranho ter 2 mães. Então vocês poderem conversar, mas isso não é estranho, a nossa família é completa, a nossa família tem amor e é completa, você não precisa se envergonhar disso. Então você poder dar para esse filho também esses elementos de realidade para ele poder internalizar outras coisas. Vocês poderem se relacionar com pessoas que vivem coisas parecidas, outras famílias que têm crianças, outros casais homoafetivos. Isso gera um sentimento de pertencimento, de vocês se sentirem acolhidos naquilo que vocês estão vivendo. Eu acho que uma outra coisa que ajuda muito com as crianças é vocês fazerem um livro da família. Então vocês vão colocando a história da família, a origem, como é que tudo aconteceu. Isso vai dando para esse filho autoestima, ele vai podendo se apropriar mais dessa origem, né? Perceber o valor dessa origem. Então tudo isso pode minimizar. Infelizmente, a gente não consegue ter uma vacina para isso, proteger, né? É uma situação muito complicada, ainda falta muita orientação. Eu acho que a sociedade precisa muito ser mais falado disso. As pessoas precisam estar na mídia falando disso mais, como está acontecendo aqui. As escolas precisam ser feito um trabalho maior. Mas eu tenho fé que isso vai melhorar. Informação, né, informação salva. A gente precisa estar informado, mas aquela informação que é uma informação que tem realmente um peso, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, com uma psicóloga e também com um advogado, trazendo informação para você. Ô Sara, obrigada pela sua participação, viu, e um abraço aí para toda a sua família, obrigada por estar com a gente. Vamos lá, produção, tem mais? Se tiver, pode mandar. Vamos lá conversar com os nossos telespectadores. A Aninha do Jardim Carlos Lourenço. Sou cristã e acredito no modelo de família que aprendi na igreja, né? Como ensinar meus filhos a respeitar outros formatos sem que se perca os valores. Então, como que a gente faz? Ela é cristã, acredita no modelo de família que ela aprendeu na igreja. Então, ela quer ensinar aí os filhos a respeitar os outros formatos sem a perda de valores, né? Aninha, abraço para você, querida. Obrigada pela sua participação. Vamos lá, doutora, vamos responder e amparar a Aninha aí nessa questão. O senhor me ouve, doutor? Eu entendi, doutor, desculpe. Eu entendi. Tudo O bem. que eu entendi? É uma pessoa que é cristã, não é? E aí é explicar que existe outro modelo e outras formas de amor. E no cristianismo, a origem, principalmente no cristianismo, é a ruptura com o judaísmo é o amor. Então Jesus vai trazer o amor. Então, você está no ambiente propício para falar, olha, onde tiver amor tem Deus. Então, o nome de Deus é solidariedade, é o bem, é os afetos. Onde tem violência, dor e sofrimento, não tem Deus. Entende? Começar a mostrar para essa criança que é pelo bem, é pela solidariedade, é pelo carinho, é pelos afetos que constrói relações. Uma outra questão voltando lá, muitas vezes eu trabalho com violência de mulher e de criança e você precisa fazer contato zero com o abusador. Parece que isso é ruim, mas não é. Em alguns casos de muito sofrimento, você também precisa criar outros vínculos, procurar outras relações, mas olhar para essa dor, sofrimento voltando a moça. Mas no caso da questão, eu acho que assim, é olhar o evangelho. Jesus nunca deixou de ir na casa de ninguém, um pecador,
falou então, usar o evangelho como ferramenta. Em cada religião você tem doutrinas próprias para falar do Deus. As pessoas que distorcem isso. Muito bem, doutor. Aninha, abraço para você. Quer comentar um pouquinho sobre a fala do doutor e também a pergunta da Ana? Eu acho que o doutor falou muito bem, acho que é por aí. O cristianismo traz, né, essa mensagem do amor e da fraternidade, do respeito às diferenças. Achei muito legal essa sua abertura, Ana, de querer transmitir para os seus filhos, então, esses outros valores, de mostrar para eles que eh, todas as famílias são diferentes e o que importa é o que tem dentro, né? É o amor que existe, é o respeito, é o cuidado. Isso é ser família, né? Não importa o formato da família, importa é isso que acontece dentro da família e esse respeito às diferenças, né? Se são 2 pais, se são 2 mães, se é uma família só de mãe com o seu filho, se é uma família reconstruída, né, onde tem a mãe, o padrasto, ou, às vezes chega o filho de um, o filho de outro. Então isso não importa, o que importa é isso que acontece dentro da família, que são esses afetos, que são essas trocas, que é esse cuidado. E eu acho que poder trazer isso para os filhos vai dando, porque os filhos eles escutam muito o que os pais falam. E eles vão tomando isso como verdades. Então, isso vai sendo incorporado pelas crianças e eles vão poder ter um olhar muito mais tranquilo sobre isso. E lembrar que a gente que é adulto tem mais dificuldade. As crianças, elas veem as coisas muito mais simples e muito mais naturais do que a gente imagina. É verdade, né, muito bem colocado, né, doutor. Porque isso, né, as crianças elas têm uma naturalidade, elas têm, uma empatia diferente de nós adultos, né. As crianças elas são mais tranquilas quando a gente, elas estão precisando aceitar algo, né, você explica e elas aceitam. E nós adultos, nós temos um pouquinho mais, assim, tipo, não tá certo, não, eu vou pensar um pouco. O que que acontece? Qual que é a sua avaliação aí como advogado sobre essa questão da aceitação? E muito, porque eu trato com temas muito complexos e, em virtude de algumas dores, sofrimentos dos pais, esses temas, quando existe criança, afetos, carinhos, preocupação, cuidado, você tem que deixar um pouco do direito de lado e tentar entender o que é o melhor para aquela criança, para aquela família. Esse processo de judicialização, ele é bom em partes, mas tem casos hoje em dia porque o pai abandona, não paga pensão, não vai pegar o filho, e alguns juízes estão dando multa pecuniária para quem não visita. E a primeira coisa que eu pergunto para a mãe: mãe, você, se o seu marido vai pegar o filho por causa da multa ou porque ele quer ficar com o filho? Você acha que é melhor, ter uma tradutora, é melhor que esse pai é obrigado a pegar o filho que ele não quer ter? O que vai acontecer com a cabeça desse menino? Como é que ele vai ser tratado afinal de semana? Então, tem certas coisas que a gente acha que é legal, que é justa, mas sem olhar para o contexto. Porque também está sobrecarregada. Sim, existe processo disso. Então, o que tem que fazer? Uma multa para ter uma babá, para a mãe poder descansar, para ela poder, ou ele poder passear, para ele fazer alguma coisa ali. Mas colocar esse pai que já não quer ter contato com o filho, você multar, e aí para ele não pagar a multa, ele pega essa criança. Eu tenho relatos de adolescentes que o pai está com a namorada, fica o dia inteiro trancado no quarto com a namorada e deixa a Netflix para adolescente, uma menina. E depois eu levo embora. Olha, então, a gente acha, e eu estou falando de pais mais normais, eu estou falando de pais que é obrigado. Então, por isso da abordagem psicológica, por isso da advocacia afetiva, a gente precisa olhar humanizando. Quem é a prioridade? É a minha dor, porque a mãe muitas vezes tem dor, tem traumas da separação, muitas coisas. E aí eu tenho
que é justo, não estou falando que é justo, mas como é a cabeça dessa criança, como vai ser a relação. Então, é muito mais profundo. E o que eu vou falar, como é que você ensina seu filho? É pela sua atitude. Os filhos copiam as atitudes, é importante falar, mas eu abraço diferente, eu levo. Então, muitas vezes eu vou na parada gay só para ver que tem novos modelos, entende? Eu assisto pela mesma televisão. Olha, minha mãe assiste, entende? Ela não tem preconceito. Ah, olha, você está vendo que pessoas erradas. Então, os filhos vão copiar os modelos. Então, eu falo, não faz, é o que o pessoal fala, faz o que eu faço, não o que eu digo, né? Então, se você faz, se você é afetuoso, se você fala bem, seu filho não vai ser preconceituoso. Maravilha, muito bom. Vamos lá, então. Acho que é a última pergunta, né, produção? Pode mandar para a gente, por gentileza. Vamos ver quem está conosco. A Bruna Almeida, de Barão Geraldo. Como a escola pode atuar para acolher crianças de famílias diversas e prevenir situações de exclusão ou bullying? Pois é, a escola é a nossa segunda casa, né? E aí tem toda essa questão das famílias, e aí a Bruna pergunta: como que a escola deve atuar, Marina? Qual que é a função da escola nessa situação para prevenir exclusão e o bullying? Eu acho que a escola precisa primeiro fazer um treinamento, fazer uma formação desses profissionais, os professores que atuam diretamente com as crianças. E acho que então essa equipe ela precisa ir trabalhando junto com as crianças dentro da escola, esses modelos, né, dessa diversidade, dessa pluralidade, do que é ser uma família. Então, os professores podem fazer o dia da família, cada um traz o recorte, as fotos do que é ser uma família, isso ser incentivado. Olha, quando a criança vai e ela conta, e ela traz a foto, vamos dizer assim, das duas mães e ela fala, e ela se expõe, e todo mundo escuta, e todo mundo aplaude. A criança sente uma validação muito grande, isso é muito importante, essa validação social para a criança. Ela se sente valorizada. Então, eu acho que tomar esse cuidado nessas datas comemorativas, que isso aí é, é muito problemático, né? Você trazer esse modelo de pai, mãe, filho. Hoje em dia não dá mais para ser desse jeito, ou só dia dos pais, o dia das mães, é como a Rubia disse, é o dia da família. Né? Eu vou fazer uma cartinha para quem eu amo, né? Não para o papai, vou fazer uma cartinha para quem eu amo. Eu acho que também esses cartazes que a gente também vê, então tem lá a foto, é muito difícil para as crianças dessas famílias não tradicionais. Você está sempre vendo o pai, a mãe, o filho, dois filhos e o cachorro. Né? A gente vê, isso tem que ser mudado, né? Porque a criança vê que não tem uma representatividade do que ela vive ali. Então ela se sente excluída, ela se sente isolada. Então, eu acho que tudo isso vai permitindo essas trocas entre os professores, com as crianças, com a equipe, a criança poder ter essa liberdade de falar, de se expressar. Por exemplo, quando algum coleguinha faz um comentário, mas a fulaninha tem duas mães, mas a fulaninha não tem pai. O professor trazer isso, mas ela tem uma família, né, que tem amor e ela é perfeita, é uma família linda. O professor vai trazendo, todas as famílias são diferentes e são famílias de verdade. Então, o professor mesmo vai trabalhando essas falas que vêm das outras crianças. Eles vão conversando sobre isso. Então, tudo isso eu acho que vai ajudando, né, nessa representação da escola, do trabalho que a escola tem, e que a escola tem um papel na vida de uma criança, né, que a gente não tem nem ideia. Muito, muito importante. Importante também nós trazermos, né, esse assunto para a gente conversar, para a gente debater, para a gente entender, né, doutor? E vamos lá, vamos fechar então respondendo também
a visão jurídica, né, a Bruna Almeida, que pergunta referente ao acolhimento, né, das crianças e das famílias nas escolas para prevenir aí essa situação de exclusão ou bullying. Qual que é a sua avaliação? Qual que é a sua fala, referente a essa pergunta da nossa telespectadora? Sim, eu acho que a primeira coisa é os pais estarem atento ao comportamento da criança. A criança muda, muitas vezes ela não fala, e ela vai começar, muitas vezes ela não quer mais ir para a escola, muitas vezes ela não quer mais ter contato com uma amiguinha, e muitas vezes essa criança não consegue falar. Principalmente a doutora que trabalha com isso vai entender na primeira infância, até os 10 anos, muito mais após os 12, melhor. Mas até isso, e aí os pais precisam, neste caso, quando tem mudança, levar para uma psicóloga infantil, porque ela tem ferramentas para isso, e ela vai saber abordar isso junto com a mãe, com a família, mãe e pai, qual modelo, para ajudar no desenvolvimento. Então, primeiro entender, que aí você tem o quê? Você tem uma especialista falando de dor e sofrimento. Aí ela vai falar, a escola precisa fazer tal coisa. E aí levar, olha, tem isso, está acontecendo para isso, porque muitas vezes, não estou falando nem de conta, mas mesmo quando você tem uma conta, a psicóloga é muito importante nesse processo, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com esses temas complexos do coração. O especialista sabe, mas não é todo mundo que sabe. Então, primeiro isso. Uma segunda, tem informação, tem o laudo, tem, olha, precisa fazer tal coisa. E aí a gente tem uma questão, a questão pública, você não pode muito escolher, e a questão particular. E aí eu preciso entender que quando eu vou colocar uma criança na particular, eu preciso entender a linha pedagógica, disciplinar dessa escola, quando ela é uma questão privada. Então, desse cuidado de visitar, de perguntar, de falar com o diretor acadêmico. Na escola pública, se tiver isso, você tem órgãos, que é a secretaria, você tem órgãos para ajudar a diretora a parar processos de violência e sofrimento. Muito bem, e que importante essa junção, né, a junção da psicologia com, o direito para trazer um respaldo para, esses novos modelos de família, né. Família é amor. Hoje a gente viu que família é muito mais sobre afeto, né, cuidado e presença, do que sobre um formato único. E que bom que a lei ela está respaldando essas famílias, que bom que as pessoas elas têm, mudado a sua forma de pensamento e a gente precisa evoluir ainda, referente a essa questão, mas que bom que a gente pode abrir debates e que nós temos profissionais que nos auxiliam, em diversas formas, né, como devemos agir, como devemos nos posicionar, e eu só tenho mesmo agradecer vocês. Doutor, começando então as considerações finais aqui, por você, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para o nosso estúdio Câmara, acredito que foi de muita valia e um grande conteúdo que a gente conseguiu entregar, então só gratidão, muito obrigada mais uma vez. Para mim foi uma honra poder falar com esse público qualificado, com pessoas tão competentes. Foi um prazer mesmo. Estou à disposição para qualquer outro convite. Muito obrigada e bom dia. Agradecendo também você, Marina, mais uma vez com a gente aqui no Estúdio Câmara. Obrigada pela sua participação. Que conexão legal que a gente fez aqui hoje. Como que a gente contribuiu, né, para a gente poder melhorar esse pensamento, melhorar o comportamento referente às famílias modernas. Família é amor e é isso que a gente trouxe hoje aqui. Obrigada. Muito obrigada. Para mim também foi uma honra estar aqui, poder contribuir e aprender com vocês. É isso, gente. Vamos encerrando por aqui o nosso Estúdio Câmara de hoje. Lembrando que
Amanhã nós temos, claro, mais uma edição do nosso Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã, ao vivo, né? Então a gente agradece aí a Marina, o Dr. José. E amanhã a gente vai falar, gente, de um assunto bem interessante. Nós vamos falar de empreender, isso mesmo, é para todo mundo. Abrir o próprio negócio pode ser um sonho ou um grande desafio? Nós vamos falar amanhã sobre oportunidades, obstáculos e preparo, inovação, né? E o que é preciso para transformar uma ideia em realidade? Se você já empreende, quer começar ou acha que isso não é para você, não perca, então, amanhã, a partir das 8 da manhã, aqui na TV Câmara Campinas, mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Olha, nós temos também, daqui a pouquinho, direto da Central IA, a nossa inteligência artificial, a Íria, trazendo informações da Câmara de Campinas, informações locais, regionais, nacionais e internacionais. Temos também o nosso jornal Câmara Notícia, ao meio-dia, com informações aqui de Campinas e do Legislativo. Lembrando que nós também temos audiência pública, também hoje à noite, a partir das 6 da tarde, temos reunião ordinária. Você é nosso convidado a participar. Lembrando que nós transmitimos aqui da TV Câmara Campinas, também, claro, e Vivo Fibra para você. E temos a nossa transmissão ao vivo de toda a nossa programação através do YouTube da TV Câmara Campinas. Combinado? Então, gente, família não se define por modelo nem por manual. O que une mesmo é o afeto, o cuidado, o querer bem de verdade. E quando esse desejo de formar um lar vem acompanhado do sonho de ter um filho, não importa se o casal é homoafetivo, hétero ou nada do tipo. O que importa é o amor que transborda, combinado? Então, gente, eu só tenho mesmo a agradecer a sua participação e a participação dos nossos convidados, a nossa equipe técnica, produção, sempre dando um show, e a gente está aprendendo e evoluindo a cada dia para levar para você um produto de qualidade, porque você, telespectador da TV Câmara Campinas, merece. Grande abraço, fique muito bem, abrace, acolha a sua família e tenha uma ótima quarta-feira. Valeu, tchau, tchau, obrigada!